Fala, meus queridos, começando aqui mais um vídeo nesse canal secundário, um canal onde eu exponho um pouco mais dos meus pensamentos. Hoje eu vou falar pra vocês, o café até esfriou, é, um pouco das coisas negativas, dos pontos negativos que eu vejo em se tornar milionário jovem, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Iago Gonçalves, eu sou um jovem de 21 anos de idade que consegui fazer mais de 100 milhões de reais, vender mais de 100 milhões de reais pela internet aos 21 anos de idade. Eu fiz meu primeiro milhão, era aos 16 anos. Tem um pouco da minha história na internet aí, eu comecei com 160 reais. Eu acho que quem deve estar assistindo esse vídeo já deve ter um pouco de noção, assim, porque é um público mais fiel que assiste o canal secundário. Então é uma galera que já me conhece um pouco, né? E eu até gravei esse vídeo uma vez no passado, só que eu recomecei o canal secundário por alguns problemas que eu tive com o anterior. Então eu quero explorar um pouco do que eu já tinha falado naquele vídeo, já trazendo também alguns pontos novos, tá? De coisas que eu percebi de lá pra cá, que tem mais ou menos um ano que eu gravei esse vídeo. Então, vamos lá, galera. Seguinte, eu sei que o público que me assiste aqui, ele é majoritariamente jovem. Pessoas que estão ali nos seus 20 e poucos anos, ou até um pouco mais nova mesmo, né? E estão querendo enriquecer, né? Óbvio que o enriquecimento ele traz vários benefícios. Primeiro, cara, você vai ajudar a sua família. Quem não quer ajudar a mãe, o pai, o tio, a avó, prima, a namorada, enfim, tirar, né, a mãe do emprego, o pai do emprego, que às vezes rala pra caramba, a gente sabe que Brasil a situação é complexa. Dar uma viagem pra eles, um carro, não liga não que eu tava meio gripado. Um carro, uma casa, enfim. Isso é muito bom, você mesmo também fazer viagens, você se presentear, você comprar o carro dos seus sonhos, enfim. Cara, isso são coisas muito positivas. Na real, é o lado bom da coisa, né? E acaba sendo a consequência. Porque o processo até quando você chegar lá também, ele também te constrói muito, né? Então, cara, você vai ter que virar à noite, você vai ter que adquirir conhecimento, vai ter que se conectar com mais pessoas, vai aprender mais, né? E tudo isso trabalha muitas coisas dentro de você. Então, o processo ele também te molda muito, você cresce muito em todos os aspectos. Então, isso são coisas boas, tá? Mas guarda isso na cabeça de vocês, galera. Nada na vida, absolutamente nada. Ó, vou botar com... Se pudesse escrever aqui nessa folha de papel aqui, ó, com nada maiúsculo, é tipo nada é 100% positivo. Então, mesmo que algo de muito bom aconteça na sua vida, óbvio, você tem que sempre olhar pelo lado positivo, mas sempre vai ter alguma coisa que é um ponto negativo daquilo, né? Algo que deixou de acontecer, uma porta que pode se fechar, né? Enfim, é um yin yang, né? Para quem não conhece o yin yang, é que todo algo positivo também traz algo negativo em si, né? Consigo. E o fato de ficar milionário, principalmente sendo jovem, também tem os seus lados negativos, né? E eu queria destacar alguns deles aqui. A primeira coisa é você ter uma certa um choque de realidade quando você entende que dinheiro não resolve tudo, tá? Quando eu era moleque, assim, mais novo e eu queria enriquecer, eu tinha isso um pouco em mente, assim, né? Que dinheiro resolveria tudo e quase todos os meus problemas de vida. Acaba que não, tá? Então, se existem coisas que hoje você não consegue resolver pelo dinheiro, dificilmente você também vai conseguir resolver com ele. Por exemplo, você é um cara que não gosta de ir na academia e é procrastinador. Cara, você não vai conseguir resolver isso com dinheiro. Você não vai conseguir resolver, por exemplo, uma treta que você tem com alguém, com algum ente familiar, com dinheiro. Na real, as coisas elas tendem a intensificar cada vez mais à medida que você vai crescendo. Porque você fica mais sem tempo, você tende a priorizar mais o seu trabalho, o seu sucesso, né? E esse é o segundo ponto que eu vejo que é um ponto que acaba sendo negativo. Você acaba perdendo muitas coisas sobre as pessoas e principalmente sobre família. Eu tô olhando pra tela, né? Agora que eu percebi, mano, eu devia estar olhando pra cá, ó. Eu desaprendi de fazer vídeo. Na real, que eu comprei uma câmera nova e eu tô aprendendo nessa nova câmera. Mas é o seguinte,
Quando eu tava no meu processo, na minha jornada, cara, eu deixei de ir em muitas festas de aniversário de parentes próximos, eu deixei de conviver, e não só dessas pessoas, mas de amigos, né, de às vezes ligar. Hoje eu vejo que foi um erro meu e eu tento ficar cada vez mais próximo, mesmo tendo uma rotina muito corrida, né, a gente tem mais de 50 colaboradores aqui na empresa, uma empresa que fatura múltiplos 8 dígitos por ano e seguindo em ritmo constante de crescimento. A gente está investindo em outras áreas também, como de tecnologia, né? E são negócios novos. Mas eu vejo que isso eu aprendi tendo um relacionamento, galera. Eu aprendi namorando isso, tá? Minha namorada, ela trouxe essa visão assim mais pra mim, sabe? De que, cara, nem que seja um pouquinho do seu dia, você ir lá e dar uma atenção para as pessoas que você ama, né? Porque senão o dinheiro também fica sem sentido, porque se você enriqueceu para meio que ajudar aqueles que você ama, mas você enriquece e você acaba não conseguindo nem ter tempo para eles, é foda. Só que qual que é o problema também no meio disso tudo? É que quando a gente é muito jovem, a gente tem muita velocidade, a gente tem muita intensidade nas coisas. Então a gente evolui muito rápido, muito rápido, muito rápido. Um ano pra mim, cara, parece 10. Né? Então eu gosto de comparar quando eu tô em janeiro para quando eu tô em dezembro do mesmo ano, cara, eu sou outra pessoa. Só que essa intensidade de evolução, intensidade de execução, intensidade de estudo, faz com que você se distancie muito, e muito das pessoas que antigamente você convivia, como a sua família, né? E elas não conseguem acompanhar esse lapso de evolução, né? E, cara, os papos vão ser os mesmos, as coisas vão ser as mesmas, a velocidade dele vai ser a mesma, a frequência vai ser a mesma. E tá tudo bem. Ao longo do tempo eu aprendi a lidar com isso e entender que é isso, entendeu? Eu não vou mudar essas pessoas. Mesmo que eu queira ajudar, falar assim, não, tem aqui, mas elas muitas das vezes não querem e tá tudo bem, né? A gente que é inconformado, a gente que é empreendedor, a gente tem uns parafusos a menos mesmo, sabe? A gente pensa diferente com a maioria. Se todos fossem como nós, né, o mundo, a engrenagem não iria se sustentar. E matematicamente é meio que impossível todo mundo ser igual a gente, porque, cara, a pancada é dura, entendeu? O pau quebra, velho. Não é simples, não. Então eu vejo que isso foi uma outra coisa que eu percebo que. E não só isso, tá? Pelo fato de eu ter menos tempo. Mas também porque eu poderia simplesmente tacar o foda-se e falar, não quero mais saber de nada e vou ficar aqui só com a galera e viajando e marolando. Mas cara, não é uma coisa que eu queira, entendeu? Eu gosto de crescer, eu sou muito novo, então eu tenho muitas oportunidades ainda pela frente e isso me faz querer continuar focado, né? Mas não é só em relação ao tempo que cria esse distanciamento, também tem as próprias pessoas que não sabem lidar muito bem com o dinheiro, elas podem te olhar de uma outra maneira quando você enriquece. Então, isso mais para parentes distantes que eu tenho, tá? Pessoas que eu não tenho tanto contato, elas acabam olhando você de uma outra forma quando você enriquece. Meio que você muda para essas pessoas, meio que você não é mais o mesmo, até porque você acaba não sendo, né? Porque você evolui, você cresce, você não fala mais as mesmas coisas. Quando alguém de fato enriquece, o interior muda e reflete no exterior. Então até a sua áurea, irmão, até da maneira como você olha, o seu olhar, ele fica diferente. Pô. É loucura. A maneira como você enxerga, como você fala, como você pensa, como você age, tudo isso influencia, né? Outra coisa bem foda assim que eu vejo, né? Isso acarreta numa espécie de isolamento, né? Então eu me sinto sozinho muitas das vezes, e eu converso com muitos empreendedores, amigos meus que também ficaram milionários e empreendedores normais também, não só jovens, que falam, né, que cara, a jornada empreendedora é uma jornada muito solitária. Então, esses dias eu até postei um Reels que ele resume bem isso que eu tô falando. E talvez você vai se identificar, né? Acho que essa câmera é invertida frontal, mano. Deixa eu pegar aqui, ó, peraí. Aqui, ó, todo mundo quer ser bem-sucedido até se sentir assim.
Aí tá tipo o cara de madrugada, isoladão, né? Acaba sendo muito verdade isso, né? E eu converso com vários amigos e empreendedores e todos acabam sentindo isso um pouco também. Que é o que eu venho falando no vídeo inteiro, né, galera? É foda, cara, porque a gente acaba sendo minoria, entendeu? Inconformado é 0,1% mesmo. E, porra, você vai conversar disso com quem, entendeu? A maioria das pessoas, quando você começa um empreendimento, elas nem sabem do que você está falando. Parece que você está falando grego. Então eu vejo que o isolamento também é uma coisa ruim, né? Outra coisa também que eu vejo que acaba acontecendo é uma pressão, tá? Então, porra, talvez a galera até me olhe torto assim, né? Mas tem muitos dias que... Isso acontece com vocês também, né? Possivelmente. Tem muitos dias que eu acabo me pegando e falo assim, caralho, eu tô muito atrás ainda, né, mano? Porra, eu com patrimônio de 8 dígitos, assim, se somar... Eu falo assim, caralho, eu tô muito atrás, mano. E às vezes eu me sinto que eu tô atrasado mesmo, com o resultado que eu tenho, com as coisas que eu já conquistei. E isso vem da comparação, né? E querendo ou não, quando você enriquece, você vai galgando novos níveis, né? E você senta em outras mesas e você vê que, porra, tá, quando eu comecei eu queria jogar o jogo de R$ 1 milhão, né? De ter R$ 1 milhão na conta. Hoje em dia isso pra mim é... Se eu tiver R$ 1 milhão na minha conta eu vou me achar muito pobre. Porra, você vai sentando em mesas de pessoas que têm 10 milhões, aí depois 10 milhões fica algo comum pra você. Aí você vai sentando na mesa de que tem 100, 1 bi. Aí você fala, caramba, cara, esse negócio é infinito mesmo, né? E isso se conecta um pouco com o que Rei Salomão, que foi o homem mais rico de todos os tempos, fala no livro, no final da vida dele, que tem um livro de provérbios que ele escreve. Deixa eu pegar o outro livro. Provérbios. Eu esqueci o nome, acho que é Eclesiastes, Eclesiastes. Eclesiastes já é um livro que Salomão está no final da vida dele, né? Então provérbios são conselhos de sabedoria, que, cara, Salomão era um dos caras mais sábios que já pisaram na terra de todos os tempos. E o livro de Eclesiastes já é um livro onde já está no final da vida dele, é um cara que teve tudo na vida, porra. Dinheiro, status, depois que ele morreu ficou extremamente famoso, mulheres, era tudo ao extremo, né? E ele chega e fala assim, cara, no final da minha vida eu percebi que tudo era vaidade. E onde que isso se conecta com o que eu estava falando com vocês anteriormente? Se conecta no ponto de que quando você começa a sentar nessas mesas, você também tem que ter muito cuidado, e aí se conecta de novo naquele ponto da família, né? Para que você não olhe apenas e drive, né? Coloque o foco na sua vida apenas no resultado financeiro da coisa, né? Eu gosto de levar a vida muito como um videogame. Então, acaba que o status financeiro ele é meio que vinculado como pontos para mim, né? Desse jogo, que é a vida. Mas eu venho aprendendo a jogar de outras formas, né? Eu venho aprendendo a pontuar esse jogo com o meu shape, eu venho aprendendo a pontuar esse jogo com os relacionamentos que eu tenho, com a generosidade que eu tenho, com a filantropia, enfim. Então essa pressão que eu também sinto, sendo um jovem milionário e sentando em mesas cada vez mais altas, acaba sendo um ponto negativo e positivo ao mesmo tempo. Lembra que eu falei do Yin Yang, que as coisas têm um lado positivo e negativo? Tudo tem um lado positivo e negativo. As coisas boas, muito boas, também vão ter um lado negativo. E as coisas muito ruins também vão ter um lado positivo. A pressão é muito ruim nesse sentido, né? Porque ela acaba desgastando, mas ela também te faz evoluir de uma maneira extrema, né? 10 anos em um. Então, eu percebo, galera, que em suma maioria, eu não quero ser ingrato nesse vídeo, né? Não quis transparecer isso. Longe disso, na real, cara, ser milionário é uma das coisas que mudaram a minha vida, né? Porque, porra, eu não teria conhecido 15 países, levado meu pai para conhecer outros países, dado um carro para minha mãe, tirado minha mãe da faxina, dado uma casa para meu pai.
aposentado minha mãe, comprado o carro dos meus sonhos, morar numa casa dos meus sonhos, ter toda essa estrutura familiar, enfim, várias coisas muito, 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 muito boas que aconteceram e que vão cada vez mais acontecer, porque a abundância ela é infinita, né? Deus nos dá bênçãos não só financeiras, mas de amor infinitas. Cara, eu quis só compartilhar algumas coisas que eu também sinto sendo milionário jovem, né? Tendo essas responsabilidades muito cedo. E uma outra coisa que também acaba pesando, você tem que crescer rápido demais, cedo. Então se você não se desenvolve, você fica para trás. Isso mais especificamente no meio digital, assim, que as coisas acontecem ainda mais rápido, né? Mas é isso, galera. Eu vejo que fiquem milionários, recomendo. Top! Se inscreva nesse canal aí se você não está inscrito, compartilhe um pouco mais a minha visão do mundo e me siga no Instagram, que lá também posto bastante conteúdo, @Iagor. Se você ainda não está me seguindo no Instagram, faça isso agora, @Iagor. Eu te espero lá, tamo junto.